Neste vídeo, vamos falar sobre a importância dos substratos para o cultivo saudável e bonito de hortênsias. No caso das hortênsias, é importante escolher um substrato rico em nutrientes, com boa drenagem e que seja capaz de reter a umidade necessária para as plantas. Se você quer aprender como fazer um substrato ideal para o cultivo de hortênsias, continue assistindo este vídeo e descubra tudo o que precisa saber para ter sucesso no cultivo dessa bela flor. Assista o vídeo até o final. Preparei 2 truques infalíveis para ter hortênsias com uma bela floração. Como cultivar hortênsia em casa? As hortênsias são plantas que se adaptam bem ao cultivo em vasos, desde que recebam as condições adequadas de iluminação, água e nutrientes. Veja abaixo algumas dicas para cultivar hortênsias em casa. Escolher o local e a exposição solar. As condições ideais para as hortênsias são os locais em que haja sol de manhã e sombra à tarde. Na hora do calor, é importante as flores ficarem protegidas do sol para não se queimarem. Quanto mais a norte do país, mais sol direto conseguirão suportar. Se ficarem sempre na sombra, dificilmente as suas plantas darão flor. Atenção ao substrato de plantação. As hortênsias são arbustos que devem ser cultivados em solos ácidos e ricos em matéria orgânica. Utilize um substrato rico em matéria orgânica, como uma mistura de terra vegetal, humus de minhoca e perlita. Segue abaixo o passo a passo para preparar um substrato rico em matéria orgânica para o cultivo de hortênsias. Escolha um recipiente limpo e seco para preparar a mistura de substratos. Adicione 2 partes de terra vegetal à mistura. A terra vegetal é um material que fornece os nutrientes necessários para que as plantas cresçam. Acrescente 1 parte de humus de minhoca. O humus de minhoca é um adubo orgânico rico em nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Adicione 1 parte de perlita. A perlita é um material inerte que ajuda a melhorar a drenagem do substrato e evitar o acúmulo de água nas raízes das plantas. Misture bem todos os ingredientes até obter uma mistura aquecida. Se for necessário, ajuste a umidade da mistura adicionando água aos poucos. A mistura deve ficar úmida, mas não encharcada. Com essa mistura, você terá um suprimento rico em matéria orgânica e com uma boa drenagem, que irá fornecer os nutrientes necessários para o cultivo saudável de suas hortênsias. Lembre-se de utilizar um recipiente com furos no fundo para garantir a drenagem adequada e de regar as plantas regularmente para manter o substrato úmido, mas sem encharcar. Posicione a planta em um local com luminosidade indireta, evitando o sol direto. Regue a planta regularmente, mantendo o solo úmido, mas sem encharcar. Utilize um fertilizante para plantas acidófilas, como sulfato de amônio, a cada 2 meses durante a primavera e verão. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Temos muitos outros vídeos sobre cuidados com plantas, desde o cultivo até a floração. Um deles, 11 plantas que vão te deixar boquiaberto com suas folhas roxas. Preparamos um outro vídeo com plantas que adoram chuva, elas são de pouca manutenção e de fácil cultivo. Recomendo assistir esses vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as atualizações e ficar por dentro de todas as novidades. Regas regulares. As hortênsias devem ser regadas regularmente. Em climas mais secos, convém regar diariamente, principalmente enquanto está em floração, de modo a manter a terra sempre úmida, mas sem encharcar. Mantenha a planta protegida de ventos fortes e temperaturas extremas. Controlar a cor da flor. As hortênsias são plantas muito originais cujas flores podem sofrer alteração da cor de acordo com o nível de pH do solo. Se as suas hortênsias têm tendência a perder a cor azul e a transformar-se em roxa, deve utilizar produtos que acidifiquem o solo à base de sulfato de alumínio. Se por outro lado, tem uma hortênsia cor-de-rosa que está a ficar esbranquiçada ou azulada, deve usar corretivo de solo que promova a intensificação da cor rosa, sulfato de cálcio com ferro. Estes produtos estão acessíveis nos centros de jardinagem. O pH é uma medida química da acidez mensurado em uma escala de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é o meio. Até o 7,
dizemos que o ambiente é ácido. Depois do 7, o solo está normal. E entre o 7, é neutro. Todas essas reações químicas descritas ocorrer no solo. Mas o que tudo isso tem a ver com as cores das hortênsias? Ao contrário do que muitos pensam, não existem hortênsias rosas, hortênsias azuis ou hortênsias brancas. Quase todas as hortênsias podem adquirir essas cores porque as cores são determinadas pela biodisponibilidade de alumínio para essa espécie. E essa absorção é diretamente proporcional ao aumento da acidez do solo. Assim, quanto mais ácido for o solo, mais fácil será para o sistema de absorção da hortênsia captar o alumínio. Quanto maior a biodisponibilidade do alumínio, mais azul será a hortênsia. E pode ficar roxo. Quanto menos alumínio, mais rosado ele ficará, e ficará mais claro conforme a quantidade de íon metálico absorvido diminuir, até ficar completamente branco. Podar no outono. As hortênsias devem ser podadas todos os anos para florescerem bem. No outono, elimine a madeira velha para que não se acumule e pode os rebentos do último ano pelo menos um terço e até um par de gomos fortes. No verão, pode simplesmente eliminar as flores secas. Podar a planta na época certa é importante para controlar o tamanho e estimular a floração. A poda também pode ser feita no final do inverno ou início da primavera, antes do surgimento dos novos brotos. Como as hortênsias têm tendência a ficar lenhosas e demasiado densas com a idade, pode ter de recorrer a uma poda mais drástica, sacrificando a floração do ano seguinte. Criar estacas e propagar pelo seu jardim. Multiplicar esta planta é um processo muito simples, basta cortar um raminho do crescimento do último ano deixando apenas um par de folhas, mergulhar a base num pó de enraizamento e envasar com um pouco de substrato. Passado um mês, a sua estaca já terá criado raízes suficientes para plantar no seu jardim. Esta é uma tarefa muito divertida para fazer com crianças. Divirta-se a jardinar e delicie-se com esta planta maravilhosa. As águas calcárias, provenientes de furos, prejudicam o desenvolvimento das hortênsias, debilitam-nas e deixam-nas mais pálidas ou mesmo com as folhas esbranquiçadas. Nestes casos, deve evitar que a rega se faça por aspersão, porque o calcário fica depositado nas suas folhas. E assim chegamos ao fim deste vídeo sobre o cultivo e a propagação de hortênsias. Esperamos que as dicas e informações apresentadas tenham sido úteis e que vocês possam colocá-las em prática em seu cultivo. É importante lembrar que todos os ingredientes utilizados no vídeo você encontrará em lojas online de produtos de jardinagem. Dessa forma, você poderá consultar os produtos sempre que precisar e garantir um cultivo saudável e bonito em sua casa ou jardim cultivando hortênsia com mais qualidade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos que também amam plantas. E se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, você não tem noção como isso ajuda o canal a crescer e dar força para continuar postando conteúdo relevante para todos vocês. Primeiro truque: deixe a hortênsia em uma área bem ventilada e com luz indireta, pois o sol pleno pode incinerar as folhas e flores. Quanto mais luz e calor, mais água ela precisará, idealmente uma rega mais pesada logo pela manhã e uma moderada no final do dia. Segundo truque: para a primeira rega do dia, enche um balde com água e mergulhe o vaso. Isso mesmo, deixe o vaso totalmente submersa por cerca de 5 minutos até notar que as bolhas de ar pararem de sair. Erguendo o vaso, deixe toda a água escorrer pelos orifícios do vaso e pronto. Leve-o para um recanto especial da casa. A segunda irrigação, sendo moderada, pode ser feita da forma tradicional, molhando toda a superfície do solo com um regador, deixando um pouco de água no pires. Mas lembre-se: adicione areia ao prato para evitar que os mosquitos ponham ovos. Elas são bem delicadas e precisam de sua ajuda para florescer por mais tempo.